Porto campeão. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje trago-vos um vídeo que já anda a ser pedido nos comentários há muito tempo, que é o sotaque do Porto. Para isso tenho aqui a minha amiga Bárbara, que é do Porto, como Olá. se vê pelo cachecol. E, como todos os meus vídeos, vamos fazer primeiro uma curta introdução sobre a cidade do Porto. Depois vamos falar um pouco sobre as características do sotaque do Porto. E no final, tu tens aí umas palavrinhas, umas palavras típicas do Porto, para eu tentar adivinhar o que é que significam. Começando por falar sobre a cidade do Porto. O Porto está no norte de Portugal e é uma das cidades mais antigas do país. Estima-se que haja pessoas a viver no Porto desde o ano 300 a.C. E sabemos que em 868 d.C., toda a zona do Porto foi conquistada por Vímara Peres. E o nome que foi dado a essa região foi Portus Cale, que é uma mistura de latim Portus, que significa Porto, e Cale, celta, que também significa Porto. E se este nome vos soa familiar, é porque é a origem do nome Portugal. Por isso, Portugal significa Porto, Porto. Obviamente as pessoas do Porto adoram este facto, porque dá muita importância à sua cidade, e é daí que vem também o nome da cidade de Porto. Outro facto que deixa as pessoas da cidade do Porto, também conhecidos como tripeiros, muito orgulhosos da sua cidade, é o facto de esta nunca ter sido conquistada por ninguém desde que faz parte de Portugal, desde que Portugal foi criado em 1123. E por isso a cidade chama-se... Muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Normalmente as pessoas dizem só invicta, e invicto quer dizer que não é vencido. Ou seja, o Porto nunca foi vencido. E o clube FCP raramente é vencido, exceto quando joga contra o melhor clube de Portugal, Benfica. Aqui discordamos. Eu disse que as pessoas do Porto se chamam tripeiros. O nome oficial é portuenses, mas tripeiros vem de uma história do século XV, em que, quando Portugal estava a começar a explorar outros continentes, estabelecemos uma base naval no Porto e as pessoas do Porto deram ao infante Dom Henrique, que foi quem deu origem à expansão marítima portuguesa, e à sua tripulação deram-lhes das melhores carnes e dos melhores alimentos, ficando as pessoas do Porto com as tripas dos animais. O que são tripas? Tripas é a parte de dentro do animal, são os intestinos. Portanto, comer as tripas de um animal, em vez de se comer a carne, o músculo, come-se os intestinos. É delicioso. E, portanto, esta história dos tripeiros demonstra a hospitalidade das pessoas do Porto. Exatamente. E essa hospitalidade manteve-se ao longo dos séculos e em 2000 e... já não sei, mas recentemente o Porto ganhou 4 vezes o prémio da World Travel Awards de Best European Destination, melhor destino europeu para férias. Portanto, depois do Covid... É um local a visitar. Exatamente. Uma cidade a visitar e em que as pessoas são muito simpáticas. Exatamente, é verdade, é verdade. E, portanto, agora vamos lá falar sobre o sotaque do Porto. O que é que tu nos sabes dizer das características mais típicas do sotaque do Porto? O sotaque do Porto é muito característico e é diferente dos outros sotaques do norte de Portugal. Apesar de muitas vezes ser confundido com outros sotaques do norte de Portugal, como o Braga, Guimarães, Viana do Castelo, que têm sotaques distintos daquele sotaque que é do Porto. Portanto, dizer que um sotaque é do norte é errado. Okay. No norte do país as cidades têm diferentes sotaques e o Porto é uma delas. O sotaque do Porto é mais aberto do que o sotaque de Lisboa, portanto as pessoas falam com mais aberto e, portanto, normalmente para pessoas que não são nativas em português é mais simples compreender o sotaque do Porto. É, exatamente. As pessoas do Porto são quase sempre identificadas fora da sua cidade por serem do Porto, mesmo depois de muitos anos fora, porque o sotaque mantém-se e há uma certa sonoridade aberta que não é muito comum nas pessoas. Sim, exatamente. eu não consigo fazer, mas exatamente. Eu uma vez disse a um amigo nosso
que me disse que eu tinha muito sotaque a Porto. E eu respondi, e eu? E eu? Quando habitualmente uma pessoa de Lisboa diz eu. Exato. Eu? Eu. E nós dizemos e eu. Habitualmente E eu, colocamos um i antes das vogais. E muitas vezes acabam com um a. Um E eu? no final, exatamente. Pronto. Torna mais divertido. Exato. No Porto, toda a gente troca os Bs pelos Vs. Existe, aliás, uma frase que diz, do Almeida Garrett, que disse: na minha terra trocam-se os Bs pelos Vs, mas não se troca a liberdade pela escravidão. A cidade do Porto sempre teve este pendor muito liberal, muito independente. E orgulhamos-nos muito disso. Exatamente. Mas no Porto trocam-se sempre os Vs pelos Bs, bem como em quase todas as regiões do norte de Portugal, excetuando, por exemplo, Aveiro, onde essa troca não existe muito, e a partir daí para baixo já não é tão comum. Mas se ouvirem alguém a dizer vaca, que é vaca, Exato. ou a dizer, trocar todos os Vs pelos Bs, coisa que eu habitualmente troco, é um sinal que é uma pessoa do Porto. A melhor forma de ver este sotaque em ação é, obviamente, com expressões típicas do Porto. Exatamente. E tu preparaste umas palavras e umas expressões aí no teu caderninho. Ora bem, se eu te disser, o João vive nos Quintos, onde é que ele vive? Não sei, no quinto andar. Não sei. Se eu disser, bem, o João vive nos Quintos, Ouve, está sempre na lua. não. Isto quer dizer que o João vive muito longe. Tá Vive bem. num sítio que é muito longe. Vive nos Quintos do Inferno. É a frase completa. Ou Mas seja, normalmente vive, no Porto... vive no cu de Judas. Exatamente. Pronto. Vive muito longe. Vive nos Quintos. Se tu entrares agora aqui na minha sala e eu te disser assim, Leonardo, és de Braga? O que é que eu quero dizer com isto? Não sei. Eu não sou de Braga é uma cidade do norte de Portugal e quando se pergunta se alguém é de Braga, quer dizer que deixou a porta aberta. Porque em Braga a porta nunca acabou por ser construída, a porta da cidade. E portanto, quando alguém entra numa sala e se pergunta, és de Braga? A pergunta é, deixaste a porta aberta, portanto sério? vai fechá-la. A Exato. sério? Aqui mais uma, Fazia aprendeste uma coisa hoje. Se eu disser assim, Luís, Andor Violeta. Luís? Luís está ali. Luís, Andor Violeta. Não sei. Despacha-te, vai, Andor Violeta, vamos embora, rápido, vamos Porquê? embora. Porquê? Não. Não Honestamente, esta expressão não sei. Andor nós usamos, é muito típico, tipo vai, só, Andor. Sim, Andor, Tipo, mas é Andor toca andar. Violeta. Andor Violeta, não. Tem de ser assim, Leonardo, vai-me à loja. Vou à loja. Tem que comprar alguma coisa? Vai-me à loja quando eu quero dizer, olha, não me chateies com isso. Desampara-me a loja. Está certo. Desampara-me a loja. Mas desampara... Desampara-me a loja quer dizer, no fundo, não me chateies, não me incomodes com isso. Mas vocês usam desampara-me a loja? Usamos mais vai-me à loja. Mas nós, acho eu, o Luís é de Lisboa, está aqui fora da câmara. Desampara-me a loja é tipo baza. Pois, não. Deixa de me chatear. É assim uma mistura, Vai-me ok. à loja é um bocadinho mais, vai-me à loja. Não me chateies, não Se me eu chateies. disser mesmo no Porto, vai-me à loja. E como é que em Lisboa se percebe à distância que alguém é do Porto? Tirando o sotaque. Sabes como? Sim, Andam aqui com assim estes também. cascóis. Mas se eu disser assim, o Leonardo está à minha beira. Exato. Exatamente. Em Lisboa diz sempre, o Leonardo está ao pé de mim. Ao pé de mim. E nós no Porto dizemos sempre, está à minha beira. E os dois significam estar ao lado. Ao lado, exatamente. Agora vamos para as palavras? Bora. Se eu estiver num restaurante e pedir, quero um fino. Tá bem. Um fino é um copo de cerveja. E em Lisboa nós dizemos uma imperial. E eu acho que a verdade é que fino diz-se em quase todo o país. Já reparei. Pelo menos de Coimbra para cima Sim, de Coimbra para cima, é sim. fino. Portanto, o sul de Portugal, de meio para baixo é imperial, de metade para cima É fino. é fino. Essa nós conhecemos. Eu tenho este espírito educador de dizer sempre fino para ensinar às pessoas dos cafés, dos restaurantes, o que é um fino. Exato. Se bem que uma imperial é muito mais bonito. Bom, o que é um... Isto, vamos continuar aqui na culinária, cozinha, bebidas. Se eu disser assim, eu antes do arroz faço sempre um estrugido. É um refogado. É um Essa refogado. sei.
Só que aqui entramos num pormenor engraçado das diferenças de palavras entre o Porto e Lisboa, que é, as pessoas do Porto consideram, pelo menos eu considero, os meus amigos consideram, a minha família considera, que as palavras que os lisboetas consideram ser sinónimos não são exatamente sinónimos, porque para nós temos mais palavras que querem dizer a mesma coisa. Então, estrugido é, habitualmente, quando se faz um arroz em Portugal, corta-se fininho uma cebola, um alho, um bocadinho de chouriço e põe-se a alourar com o azeite. E aqui, depois coloca-se o arroz e a água. Enquanto que um refogado é algo que pode ser mais complexo para preparar um prato mais completo. Ok. Portanto, estrugido e refogado no Porto não querem dizer a mesma coisa. E aqui entramos na lista de palavras que as pessoas de Lisboa acham que são a mesma coisa, mas para o Porto Tem umas diferençazinhas. têm algumas diferenças. Ok. E por isto eu considero que as pessoas do Porto têm mais vocabulário. Está bem. Então a terceira palavra, que pode vir até na sequência do teu vídeo sobre treino. Ok. Se eu for para um ginásio e levar um aluquete. Esta sei. Eu lembro-me, portanto, já nos ensinaste essa. É um cadeado. É um cadeado. É um cadeado, mas para o Porto não é bem um cadeado. Um aluquete é a peça que fecha uma segurança, não é? Que fecha, tranca uma porta. Sim. É a chave. Que tem uma chave. Um cadeado pode ser a totalidade, portanto, o aluquete com um arame que fecha, por exemplo, um portão. Isso é um cadeado, ok? Exato, aqui é que nós discordamos, porque para nós toda a cena não é um cadeado. O cadeado é só Sim, o objeto, o aluquete. Yeah. Então, eu acho que tu também sabes o que é uma cruzeta. Esta sei. É um cabide. É um cabide. Para nós, o cabide é o sítio onde, à porta de uma casa ou de um café, temos um local onde pendurar casacos. É um cabide. Ok. Uma cruzeta é onde se pendura as camisas para se pôr no armário. Vamos buscar uma cruzeta. Vai buscar uma cruzeta. Traz uma bonita, pelo menos. Uma cruzeta para O nosso assistente, Luís Arruda. Isto é uma cruzeta. Isto é uma cruzeta e isto em Portugal... em Lisboa e noutros sítios de Portugal, isto é um cabide. Exatamente. E um cabide para vocês é aquela coisa... É uma estrutura onde se colocam casacos. Exatamente. O que é um testo? Esta é uma tampa de uma panela. É um tampo de um tacho. Pode ser de uma panela também. É Pronto, uma um tacho tampa qualquer, de uma um tampa de um tacho. tacho qualquer. Yeah. O que é um moina? Não sei. O que é um moina? Um moina é uma profissão. Esta gira. São isso. Se calhar vamos voltar atrás. Um moina é uma pessoa que está na rua a ajudar outras a arrumar os carros. E, portanto, dá indicações. Pode vir. É um arrumador de carros? É um arrumador de É um carros. arrumador de carros. Uma profissão. É uma pessoa que ajuda a arrumar os carros. E que, se não aceitares a ajuda dele, risca-te o carro. Não, no Porto ninguém te risca o carro. Tá. Isso é só em Lisboa que acontece. E se eu estiver num café e pedir um lanche? Olha, queria um lanche. Um lanche. Pois, precisas ser mais específica. Supostamente um lanche, para nós, lisboetas e imagino outras partes de Portugal, é a refeição entre o almoço e o jantar. Bem, para nós também é. No entanto. No entanto, um lanche é o que vocês chamam de uma merenda. Merenda mista. Já sei aquela cena. Pois faz sentido, porque uma merenda De queijo. Sim. Não é bem folhado. é uma cena É assim. uma coisa. Faz sentido porque a merenda também significa Sim. a refeição entre o almoço, também significa, é sinónimo de lanche. Sim, mas a merenda pode ser mais uma coisa que a pessoa leve para fora de casa, não é? Vou levar uma merenda para irmos fazer um piquenique, por exemplo. Sim. E, portanto, uma vez, uma amiga minha lisboeta, no Porto, pediu uma merenda e o senhor ficou a olhar para ela e disse assim: a minha quer que eu lhe faça uma merenda? Porque a merenda não é. se diz no Porto. Preparar aqui um saquinho. Preparar um saquinho para de levar. merenda. O que é, continuando no café, um pingo? Deve ser um café pingado. Um café pingado. Com leite. Há uma história também engraçada, que eu uma vez pedi um pingo e há um gelado que se chama pingo, mas com U no final. E eu já tinha comido a sobremesa e o empregado de mesa trouxe-me um pingo
Mas eu na verdade queria um pingo, Ainda por com cima o, que é um café com um bocadinho de leite. Ainda por cima é aquele gelado. E não um pingu, que é um pinguim. É um gelado de criança, que é um pinguim com um chapéuzinho. Tu agora grisaste-te todo. Mesmo. Grisaste-te Fiquei todo. grisalho, não estou a brincar. O que é que quer dizer? Eu já soube isto, meu tipo. Ganda gris, não sei. Não. Grisaste-te todo, ou grisei-me tanto. Grisei-me É, bué. rimo muito. A sério. Rimo muito. Mais a norte de Portugal, mais a norte do Porto, aliás, diz escachei-me a rir. Esquece. Yeah, Esquecei-me a se calhar rir. acho que isso já ouvi. Grisar, já ouvi, mas não sabia o que é que era. Então, também aqui nestas palavras, se eu disser assim, eu ia andar na rua e esbardalhei-me. Isso nós usamos também. Espetaste no chão, mandaste-me ok. ainda queda. Eu achei que era mais do Porto, desculpa. Esbardalhei-me. 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 Então, aqui uma que eu acho engraçada porque sinto que todas as pessoas fora de Portugal vão dar-me razão com esta. O que é que são sapatilhas? São ténis. São ténis. As pessoas de Lisboa usam um desporto, que é o ténis, para chamar umas sapatilhas, Claro. que são, São as sapatilhas. o calçado Olha, que se usa para Vamos fazer buscar. desporto. Vamos buscar. Sneakers. Exato. Sneakers. Vamos buscar. Isto são umas sapatilhas. Isto São lindas essas. é um ténis. É um ténis, Nós- é uma palavra que nem existe, que é tirar um... Bom, É um ténis. E se fossem dois, seriam dois ténis. Não, é um ténis. É um ténis, pois, é um ténis. se eu disser, ai, tu és um sostra, Sostra. és um sostra, és um preguiçoso. A sério. És muito preguiçoso, és um sostra. Sostra. És um sostra. Essa E eu nunca também tinha posso ouvido. dizer, ao domingo eu gosto é de estar na sostrice. Pronto, ok. Assim, a dormir. Estar na preguiça. A tirar Estar- um cochilo. É o quê? A tirar um cochilo. A tirar um... Mas isso cochilo. é do Porto. Acho que... Ah. Não conheces? Cochilo? Por acaso agora em falar em sono lembrei-me de uma expressão que eu acho Isso que é tipo estar na ronha. É. Nós dizemos ronha e ronha é aquele período entre acordar e sair da cama. Quando ainda estamos deitados na cama, já acordámos, mas ainda estamos ali a dormir, meio a dormir, não sei o quê, e sabe bué da bem. E uma expressão que eu acho que não é Adoro. do Porto, mas que o Luís, que é o meu marido, que é de Exatamente. Lisboa, e portanto temos muitas vezes esta discussão, não Ah, conhecia, que é nanar. Isso é dormir. Dormir. Yeah. Pois, eu achava Não que conhecia. estava a conhecer. Sim. Nanar. Nanar. Agora tenho uma. Tem uma situação engraçada. Eu estava com os meus pais em Lisboa e fomos a um café. E atendemos um empregado de mesa que depois soubemos que era empregado de mesa há 40 anos. E o meu pai disse: eu queria um pneu. Que? Eu quero um pneu. Se calhar como explicasse o que é um pneu em Lisboa. Mas Certo. Para já- Leonardo só pode explicar o que é um pneu depois de eu lhe dizer, porque ele não sabe o que é um pneu. Não, para já um pneu sim. para nós, e eu acho que aqui o resto do país está comigo. O pneu é o que está à volta da roda do carro, enche-se com ar e é para as pessoas andarem. Do carro, das bicicletas. Também chamamos pneu aquela gordurinha, tipo o boneco Michelin. Exato. Isto aqui é um pneu. Portanto, nunca imaginei pedir um pneu num café. Um pneu é água das pedras, portanto água gasificada, com açúcar e limão. Isso é Na bué- continuação desta história com o isso é senhor bué do café, específico. é verdade, é uma... Eu até não sei se não seria há uns anos uma expressão nacional, mas a verdade é que só no Porto é que ainda se continua a dizer. E o empregado de mesa disse assim: eu nunca tinha ouvido essa expressão. Há 40 anos que sou empregado de mesa, nunca ninguém me tinha pedido isso. Ninguém que sabe o que é que isso é. E o meu pai disse: então vá lá dentro perguntar. E o senhor entrou no café, estávamos na esplanada, e o senhor entrou no café e disse assim: quero um pneu. E o empregado que estava atrás do balcão, que era do Porto, Preparou-lhe um pneu. preparou-lhe um pneu. E o empregado de mesa ficou extremamente surpreendido porque Sim, havia uma senhor. expressão que ele ainda não conhecia. Agora a última, que é o essencial da vida. Se eu for, nem vou dizer onde é que eu vou. O que é um mulete? Um molete. Um mulete. O essencial da vida, cá para mim. O que é um mulete? Cá para mim um molete. Um mulete é um pão. Um pão. É um pão d'água. Um mulete é o pão básico, o pão mais básico da padaria. Um Um mulete. mulete. Um mulete. Tipo uma carcaça. Sim,
Uma carcaça, mas uma Nós carcaça não se chamamos diz em carcaça. Lisboa. Nós Não se diz no Porto, aliás. Pronto, vocês dizem moleque. Nós dizemos moleque. Ok. Agora é a mesma coisa que devemos dizer. Diz. É uma mini asneira. As pessoas do Porto são consideradas em todo o país como pessoas muito asneirentas, que dizem muitas asneiras. Exatamente. Isso não quer dizer que as pessoas sejam mal educadas. Quer dizer que a asneira tem menos peso no Porto. A asneira tem muito menos peso e também não é verdade que nós digamos asneiras a torto e a direito. Sim, apenas um pouco mais. Dizemos mais Exato. e com mais entusiasmo. Mas há uma asneira que é típica do Porto, que é uma asneira, mas posso dizer, que é carago. Caraca, sim, isso é. É uma expressão que agora é nacional, mas que era uma expressão do Porto. Exato. E Ok. aliás, a expressão, nós conhecemos a expressão como Puerto Carago. Porto, carago. Ninguém Porque diz as pessoas carago quando fora do gritam Porto. as pessoas quando gritam Porto, por exemplo, num jogo de futebol em que nós estamos sempre a ganhar, as pessoas não gritam Porto, que é difícil gritar assim Porto, as pessoas gritam Sempre a ganhar. Porto! Sempre a ganhar. Porto! Onde é que está a caixa? Porto! Pronto. E com esta E com esta nos deixa. acabamos o episódio. Obrigado por terem assistido até ao fim. Esperamos que tenham gostado. Digam nos comentários se nos esquecemos de alguma expressão do Porto, para aqueles do Porto que estiverem a ver. Digam nos comentários se já conheciam as expressões que dissemos. E Visitem o Porto. viva o Benfica!